Em uma estação de metrô de São Paulo, um menino com roupas gastas cantava por moedas para ajudar a avó doente. Miguel, de apenas 12 anos, havia perdido a mãe e nunca conhecera o pai. Com sua voz extraordinária, ele encantava alguns passageiros apressados, mas ninguém imaginava o destino que o aguardava. Inscreva-se agora no canal e compartilhe nos comentários de onde você está nos assistindo. A vida de Miguel mudaria para sempre quando sua voz chegasse aos ouvidos de Silvio Santos. A reação do apresentador não apenas transformou a vida do menino abandonado, mas revelou um lado de Silvio que poucos conheciam. Acompanhe e descubra a história completa dessa emocionante jornada. O sol mal havia nascido quando Miguel, um menino de 12 anos de pele morena e cabelos negros e encaracolados, deixou o barraco onde morava na periferia de São Paulo. Vestindo uma camiseta desbotada do Corinthians e uma bermuda jeans remendada, colocou seu pequeno banco de madeira dentro da mochila surrada e partiu para mais um dia nas ruas. O céu cinzento de julho cobria a cidade com uma garoa fina, típica da capital paulista. Miguel caminhava com passos apressados pelas vielas estreitas da favela do Heliópolis, uma das maiores comunidades da América Latina. Enquanto andava, observava os trabalhadores que, como ele, saíam cedo para garantir o sustento. "Bom dia, dona Zefa." Miguel acenou para a senhora idosa que vendia café na esquina. "Bom dia, meu filho. Vai cantar hoje?" perguntou a mulher de cabelos brancos, enquanto servia um café fumegante a um cliente. "Vou sim. Hoje vou tentar na estação Tamanduateí. Dizem que passa muita gente por lá", respondeu o menino com um sorriso tímido. "Que Deus te abençoe, menino. Sua voz é um presente", disse dona Zefa, estendendo-lhe um pão quentinho. "Toma, para dar força." Miguel agradeceu com um abraço rápido e seguiu seu caminho. A história do menino era conhecida na comunidade. Filho de Maria, uma diarista que havia falecido 2 anos antes, vítima de uma pneumonia não tratada e de um pai que nunca conheceu, Miguel vivia com a avó, Dona Aparecida, uma senhora de 78 anos que sofria de artrite severa e mal conseguia trabalhar. O pouco dinheiro da aposentadoria dela não dava para as despesas básicas, e Miguel, desde os 10 anos, ajudava como podia. Sua voz foi descoberta no coral da igreja local. O padre João, impressionado com o talento natural do garoto, incentivou-o a desenvolver o dom. Mas as aulas de canto eram um luxo impensável para a realidade de Miguel. Então, ele aprendeu o que podia ouvindo rádio e assistindo a vídeos no celular emprestado de um vizinho. Quando chegou à estação de metrô, Miguel procurou um lugar estratégico, onde sua voz pudesse ecoar sem incomodar o fluxo de passageiros. Tirou o pequeno banco da mochila, colocou um boné velho à sua frente e respirou fundo. "Eu não sou um menino de rua, eu sou um menino na rua", pensou, lembrando das palavras que sua mãe sempre repetia, incentivando-o a manter a dignidade. Não importava a situação. Sua primeira música foi Trem das 11, um clássico de Adoniran Barbosa que aprendera com sua avó. A voz límpida e potente surpreendeu os transeuntes apressados. Alguns paravam por segundos, outros seguiam olhando de soslaio, mas poucos deixavam moedas no boné. No meio da tarde, após horas cantando com pequenos intervalos, Miguel havia arrecadado apenas 17,35. Não era muito, mas ajudaria a comprar os remédios da avó e talvez um pouco de carne para o final de semana. Foi quando um grupo de adolescentes mais velhos se aproximou. "E aí, cantorzinho, fazendo concorrência na nossa área", disse o mais alto deles, um rapaz de aproximadamente 16 anos. "Não sabia que a estação tinha dono", respondeu Miguel, tentando esconder o medo. "Agora sabe." O rapaz empurrou o banco, derrubando Miguel e espalhando as moedas pelo chão. "Aqui tem taxa. Metade do que você ganhar é nosso, ou você vai ter problemas."
Miguel rapidamente começou a recolher as moedas, enquanto lágrimas silenciosas escorriam pelo seu rosto. Alguns passageiros observavam a cena incomodados, mas ninguém intervinha. Ei, o que está acontecendo aqui? Uma voz grave e firme interrompeu a cena. Um homem de aproximadamente 50 anos, usando o uniforme de segurança do metrô, aproximou-se com passos decididos. Os adolescentes, reconhecendo a autoridade, afastaram-se rapidamente, não sem antes lançar olhares ameaçadores a Miguel. Eles pegaram seu dinheiro, garoto? Perguntou o segurança, ajudando Miguel a se levantar. Não deu tempo, mas ameaçaram voltar, respondeu Miguel, secando as lágrimas com a manga da camiseta. Meu nome é Sebastião, disse o homem estendendo a mão. Vi você cantando mais cedo. Você tem talento, menino. Miguel esboçou um sorriso tímido. Obrigado, seu Sebastião. Olha, não é muito seguro você ficar aqui sozinho. Por que não tenta no shopping metrô Tatuapé? Lá tem bastante movimento e é mais seguro. Miguel agradeceu o conselho, mas explicou que não tinha dinheiro para a passagem até lá. Sebastião, sensibilizado, tirou do bolso uma ficha de metrô. Toma, use isso amanhã, e se precisar de alguma coisa quando estiver por aqui, me procure. Aquele pequeno gesto de gentileza deu a Miguel um novo ânimo. Ele guardou suas coisas e, antes de partir, cantou O Bêbado e a Equilibrista de João Bosco e Aldir Blanc, a música favorita de sua mãe. Sebastião escutou com atenção e, ao final, deixou 10 dólares no boné do garoto. Sua mãe deve ter muito orgulho de você onde quer que ela esteja, disse o segurança com os olhos marejados. Miguel voltou para casa com o coração mais leve, apesar do susto. Ao chegar, encontrou Dona Aparecida preparando um mingau de aveia no fogão improvisado. E aí, meu neto, como foi hoje? Perguntou a senhora, com um sorriso que revelava a falta de alguns dentes. Foi bom, vó, mentiu Miguel, não querendo preocupá-la com o incidente. Consegui 27 uli 35. Dá para comprar seu remédio para a dor. Dona Aparecida abraçou o neto com carinho. Você é a bênção que Deus mandou na minha velhice, Miguel. Sua mãe está olhando por nós lá de cima. Depois de jantarem o mingau com um pedaço de pão dormido, Miguel ajudou a avó a se deitar e ficou ao seu lado até que ela adormecesse. Depois, pegou o rádio velho que havia consertado e sintonizou uma estação que tocava MPB. Deitado em seu colchão no chão, pensou no conselho de Sebastião. Amanhã tentaria no shopping metrô Tatuapé. No dia seguinte, Miguel acordou ainda mais cedo. Preparou um café ralo para a avó, deixou os remédios separados com bilhetes indicando os horários e partiu, levando seu banquinho e a esperança renovada. Ao chegar no shopping metrô Tatuapé, Miguel ficou impressionado com o tamanho e a movimentação do lugar. Nunca havia entrado em um shopping tão grande. Sentia-se deslocado entre as vitrines brilhantes e pessoas bem vestidas, mas lembrou-se das palavras de sua mãe. Você tem tanto direito de estar em qualquer lugar quanto qualquer um. Encontrou um espaço próximo à praça de alimentação e começou a cantar. Sua primeira música foi Aquarela do Brasil, de Ari Barroso. A potência vocal de Miguel atraiu olhares curiosos. Algumas pessoas paravam para escutar, outras filmavam com seus celulares. Um garçom de uma lanchonete próxima sorriu e fez sinal de positivo. Foi depois da terceira música, Águas de Março, de Tom Jobim, que Miguel notou uma movimentação diferente. Seguranças do shopping conversavam entre si e olhavam em sua direção. Um deles se aproximou. Garoto, você não pode ficar aqui cantando e pedindo dinheiro, disse o segurança, com voz firme, mas não hostil. Desculpe, senhor, não sabia que não podia, respondeu Miguel, começando a recolher suas coisas. Espere um momento, disse uma voz feminina atrás do segurança. Uma mulher de aproximadamente 40 anos, vestida elegantemente com um terninho azul marinho, aproximou-se. Pelo crachá, Miguel percebeu que era gerente do shopping. Qual é o seu nome? Perguntou ela. Miguel, senhora. Miguel, você canta muito bem.
Estamos organizando um evento beneficente aqui no shopping no próximo final de semana. O que acha de participar? Os olhos do menino brilharam. Eu posso, sim, senhora. Ótimo. Venha comigo até meu escritório para conversarmos melhor. Miguel seguiu a gerente, senhora Beatriz, até uma sala no segundo andar do shopping. Lá, ela explicou que o evento era para arrecadar fundos para uma instituição de apoio a crianças carentes. Você receberá um cachê pela apresentação, explicou Beatriz. Mas preciso da autorização de um responsável. O sorriso de Miguel diminuiu. Sua avó mal conseguia sair de casa devido às dores nas articulações. Como explicaria isso? Minha avó, ela tem dificuldade para se locomover, disse Miguel cabisbaixo. Beatriz pensou por um momento. Entendo. Nesse caso, posso enviar alguém até a casa de vocês para conversar com ela e pegar a autorização. Onde vocês moram? Miguel forneceu o endereço, um pouco envergonhado pela precariedade do local. Beatriz não demonstrou nenhum julgamento. Amanhã pela manhã, nossa assistente social, Ana Paula, irá visitá-los. Se tudo estiver certo, você poderá participar do evento. E Miguel, você tem um dom extraordinário. Não desperdice isso. Ao voltar para casa naquele dia, Miguel mal podia conter a excitação ao contar para a avó sobre a oportunidade. Dona Aparecida chorou de emoção. Sua mãe sempre dizia que você ia longe com essa voz, meu filho, disse ela, segurando as mãos do neto. Parece que ela estava certa. Naquela noite, enquanto sua avó dormia, Miguel sintonizou o rádio em uma estação que transmitia um programa antigo do Silvio Santos. Ele sempre admirou como o apresentador, vindo de origens humildes como as suas, havia construído um império e tocado tantas vidas. Um dia, vó, vou poder dar uma vida melhor para a senhora, como o Silvio Santos fez para a família dele, murmurou Miguel, antes de adormecer, sonhando com o palco que o aguardava. Na manhã seguinte, conforme prometido, Ana Paula, a assistente social do shopping, chegou à comunidade. Vestida de forma simples, mas elegante, ela não demonstrou desconforto ao caminhar pelas vielas estreitas de Heliópolis. Quando encontrou o barraco de Dona Aparecida, bateu levemente na porta improvisada de madeira. Miguel abriu a porta com um sorriso nervoso. Bom dia, senhora. A senhora deve ser a Ana Paula. Bom dia, Miguel. Sim, sou eu, respondeu ela com um sorriso gentil. Posso entrar? O interior da casa era extremamente modesto. Um único cômodo dividido por cortinas, paredes de alvenaria sem reboco, teto de telhas de amianto que deixavam o ambiente quente. Apesar da simplicidade, tudo estava limpo e organizado. Dona Aparecida estava sentada em uma cadeira de plástico, com uma manta cobrindo suas pernas. Seu rosto enrugado iluminou-se ao ver a visitante. Seja bem-vinda à nossa casa, moça, disse a idosa, tentando se levantar com dificuldade. Por favor, não se levante, pediu Ana Paula, aproximando-se para cumprimentá-la. É um prazer conhecê-la, Dona Aparecida. Estou aqui para conversar sobre uma oportunidade para o Miguel. Durante a conversa, Ana Paula explicou sobre o evento beneficente e a participação de Miguel. Dona Aparecida ouviu atentamente, com lágrimas nos olhos. Minha filha, que Deus a abençoe por dar essa chance ao meu neto, disse a senhora emocionada. Desde pequeno, ele tem esse dom. A mãe dele, minha filha Maria, sempre dizia que ele ia ser artista. Ana Paula sorriu. E ela estava certa, Dona Aparecida. Miguel tem um talento incrível. Enquanto conversavam, Ana Paula observava discretamente as condições de vida da família. Notou a falta de uma geladeira adequada, o fogão improvisado, o colchão no chão onde Miguel dormia. Também percebeu os remédios cuidadosamente organizados em uma prateleira, com bilhetes indicando os horários. Trabalho de Miguel. Após obter a autorização de Dona Aparecida, Ana Paula entregou a Miguel um pequeno cartão com o endereço e horário do ensaio. Esteja lá amanhã às 14 horas, Miguel. Vamos definir as músicas que você vai cantar e fazer um pequeno ensaio com o técnico de som. Antes de sair,
Ana Paula tirou da bolsa um envelope. Isto é um adiantamento do seu cachê, explicou ela, para ajudar com despesas até o dia da apresentação. Miguel olhou para o envelope com surpresa. Mas ainda nem cantei. Considere um investimento no seu talento, respondeu Ana Paula com um sorriso. Tenho certeza que vai valer cada centavo. Depois que a assistente social saiu, Miguel abriu o envelope. Continha R$ 200, mais dinheiro do que ele conseguia em semanas cantando nas ruas. Vó, agora podemos comprar seus remédios e comida de verdade, exclamou abraçando a avó. Meu neto, você merece isso e muito mais, respondeu Dona Aparecida, acariciando os cabelos do menino. Naquela tarde, Miguel foi ao pequeno mercado da comunidade e comprou mantimentos, arroz, feijão, carne, verduras frescas, alimentos que raramente podiam se dar ao luxo de ter. Também passou na farmácia para comprar os remédios da avó. Quando voltou, encontrou seu Josias, um vizinho idoso, ajudando Dona Aparecida a consertar uma goteira no teto. E aí, rapaz, ouvi dizer que vai cantar num shopping chique, comentou seu Josias, descendo da escada improvisada. É verdade, seu Josias, confirmou Miguel, com um misto de orgulho e timidez. Esse menino sempre teve estrela, Josias, disse Dona Aparecida, igualzinho ao pai. Miguel parou de arrumar as compras. Era raro sua avó mencionar seu pai. A senhora conheceu meu pai, vó? Perguntou, tentando soar casual. Dona Aparecida trocou um olhar rápido com seu Josias. Conheci sim, meu filho. Um homem bom, mas que teve que partir. E por que ele nunca voltou? Insistiu Miguel. A vida às vezes separa as pessoas, meu neto. Mas ele te amava muito, disso tenho certeza. Miguel queria perguntar mais, mas percebeu que a avó ficara melancólica. Decidiu mudar de assunto. Vó, o que a senhora acha que eu devo cantar no shopping? O rosto da idosa se iluminou novamente. Que tal aquela música que sua mãe adorava? Como é grande o meu amor por você, do Roberto Carlos. Miguel sorriu. É uma ótima ideia, vó. No dia seguinte, pontualmente às 14h, Miguel chegou ao shopping para o ensaio. Foi conduzido até um palco montado próximo à praça de alimentação, onde uma equipe técnica ajustava equipamentos de som. Beatriz, a gerente, veio recebê-lo. Que bom que você chegou, Miguel. Vamos começar. Durante o ensaio, Miguel surpreendeu a todos com seu talento nato e sua capacidade de aprender rapidamente. O técnico de som, um senhor experiente chamado Valdir, ficou especialmente impressionado. Garoto, você tem noção do talento que tem? Perguntou Valdir, ajustando o microfone para Miguel. Já trabalhei com cantores profissionais que não têm metade da sua afinação. Miguel corou com o elogio. Obrigado, seu Valdir. De onde vem esse dom todo? Perguntou o técnico curioso. Minha mãe cantava no coral da igreja, explicou Miguel. Ela me ensinou as primeiras músicas. E seu pai? Questionou Valdir. Miguel baixou os olhos. Nunca conheci meu pai. Valdir colocou a mão no ombro do menino. Bem, ele está perdendo a chance de ver que filho talentoso tem. Após o ensaio, Beatriz informou Miguel que o evento seria transmitido ao vivo pelo canal do shopping nas redes sociais. É uma grande oportunidade de visibilidade, Miguel. O grande dia chegou. O shopping estava decorado para o evento beneficente, com faixas coloridas e banners explicando a causa. Um público considerável já se aglomerava em frente ao palco quando Miguel chegou, acompanhado por Ana Paula, que havia buscado ele e Dona Aparecida em casa. Dona Aparecida, apesar das dores, fez questão de estar presente. Sentada em uma cadeira de rodas, emprestada pela organização do evento, ela aguardava ansiosa para ver o neto se apresentar. Nos bastidores, Miguel sentia o coração acelerado. Nunca havia cantado para tantas pessoas. Através de uma fresta na cortina, observava a multidão crescente. Nervoso? Perguntou Beatriz, aproximando-se com um copo d'água. Um pouco, admitiu Miguel, aceitando a água com mãos trêmulas.
Isso é normal. Até os maiores artistas ficam nervosos antes de subir ao palco. Ela sorriu. Sabia que o Silvio Santos, antes de se tornar o grande apresentador que conhecemos, também começou nas ruas? Ele vendia canetas e bugigangas para sobreviver. Sério? Os olhos de Miguel brilharam. Ele sempre admirou Silvio Santos. Sim, e olha onde ele chegou. O talento, a perseverança e a humildade dele o levaram ao topo. Você me lembra ele em muitos aspectos, Miguel. Aquelas palavras tiveram um efeito tranquilizador sobre o menino. Se Silvio Santos, vindo de origens humildes, conseguiu construir seu caminho, talvez ele também pudesse. O apresentador do evento, um locutor de rádio local, subiu ao palco. Senhoras e senhores, temos um talento especial hoje. Um jovem que descobrimos cantando nas estações de metrô com uma voz que vai tocar seus corações. Com vocês, Miguel. As luzes se focaram no palco e Miguel entrou, segurando o microfone com firmeza. A multidão aplaudiu educadamente, mais por cortesia do que por expectativa. Miguel respirou fundo, pensou em sua mãe, em sua avó e começou a cantar Como é grande o meu amor por você. Sua voz, pura e cristalina, preencheu o ambiente. As primeiras notas já causaram impacto visível no público, que parou de conversar para ouvir. À medida que a música avançava, pessoas paravam para assistir, formando uma multidão cada vez maior. Celulares se erguiam para registrar o momento. Alguns espectadores já tinham lágrimas nos olhos, tocados pela emoção transmitida por aquele menino simples. Na plateia, um homem de aproximadamente 60 anos observava atentamente. Vestido com discrição, poucos o reconheceram imediatamente. Era Luiz Otávio Marques, um dos diretores artísticos do SBT, emissora fundada por Silvio Santos. Ele havia parado no shopping por acaso, a caminho de um compromisso. Quando Miguel terminou a primeira música, o shopping explodiu em aplausos. O menino, emocionado, fez uma pequena reverência. Então, anunciou sua próxima canção. Esta música é para todas as mães que, como a minha, já não estão entre nós, mas continuam vivendo em nossos corações. E começou a cantar Mãe, de Fábio Júnior. A interpretação era tão sincera, tão carregada de emoção genuína, que até os seguranças do shopping tinham os olhos marejados. No final da apresentação, após 5 músicas, Miguel recebeu uma ovação de pé. Dona Aparecida chorava copiosamente, orgulhosa do neto. Beatriz subiu ao palco, entregou um buquê de flores ao menino e o abraçou. Você foi simplesmente incrível, Miguel. Enquanto as pessoas se dispersavam, comentando emocionadas sobre a apresentação, o homem que observava discretamente aproximou-se de Beatriz. Com licença, disse ele, estendendo um cartão. Meu nome é Luiz Otávio Marques. Sou diretor artístico do SBT. Gostaria de conversar sobre este jovem talento. Beatriz arregalou os olhos, reconhecendo o nome. Claro, Sr. Marques. Vamos até minha sala. Na sala de Beatriz, reuniram-se ela, Luiz Otávio, Miguel e Dona Aparecida, que insistiu em estar presente apesar do cansaço. Miguel, começou Luiz Otávio, você tem um dom extraordinário. Em mais de 30 anos trabalhando com talentos, raramente vi algo assim, especialmente em alguém tão jovem. Miguel ouvia, mal acreditando que aquilo estava acontecendo. Gostaria de convidá-lo para uma audição especial na emissora. Estamos preparando um programa de talentos e você seria perfeito. No SBT, a emissora do Silvio Santos? Perguntou Miguel com os olhos arregalados. Luiz Otávio sorriu. Exatamente. E quem sabe você possa até conhecê-lo pessoalmente. Meu Deus do céu, murmurou Dona Aparecida, fazendo o sinal da cruz. Sei que é muita informação de uma vez, continuou Luiz Otávio. Por isso gostaria que você e sua avó pensassem com calma. Aqui está meu cartão. Podem me ligar quando decidirem. Ao saírem do shopping, Miguel e Dona Aparecida estavam em estado de choque com a reviravolta em suas vidas.
Ana Paula os acompanhou até em casa, igualmente surpresa com os acontecimentos. Miguel, isso é uma oportunidade única, disse Ana Paula. Mas lembre-se, independente do que acontecer, você já é um vencedor pelo seu talento e sua determinação. Naquela noite, Miguel não conseguiu dormir. Pensava em como sua vida havia mudado em questão de dias. De cantar por moedas nas estações de metrô, a receber um convite para uma audição no SBT, a emissora de seu ídolo, Silvio Santos. Lembrou-se das histórias que ouvia sobre o apresentador. Como ele começou vendendo produtos na rua, usando sua voz e carisma para conquistar clientes. Como valorizava a família acima de tudo. Como, apesar do sucesso e da fama, manteve-se humilde e próximo do povo. Vó, chamou Miguel no escuro. A senhora acha que o Silvio Santos ficou nervoso quando teve sua grande oportunidade? Dona Aparecida, que também não conseguia dormir de tanta emoção, respondeu: Tenho certeza que sim, meu filho, mas o nervosismo é sinal de que você se importa, de que aquilo é importante para você. Miguel refletiu sobre aquelas palavras. Eu quero fazer isso, vó. Quero tentar. Então vá, meu neto, mostre seu talento para o mundo. Sua mãe estaria tão orgulhosa. 3 dias depois, Miguel e Dona Aparecida, acompanhados por Ana Paula, que se ofereceu para ajudá-los, dirigiram-se ao SBT. A emissora havia enviado um carro para buscá-los, um gesto que deixou claro o interesse no talento do menino. Ao chegarem aos estúdios, foram recebidos por Luiz Otávio e conduzidos por corredores onde fotos de programas icônicos e apresentadores famosos decoravam as paredes. Miguel observava tudo com fascínio, especialmente as imagens de Silvio Santos ao longo das décadas. Ele construiu tudo isso, explicou Luiz Otávio, notando o interesse do menino. Começou do zero e transformou sonhos em realidade. Sabe o que o Silvio sempre diz? Quem não arrisca, não petisca. Miguel sorriu. Já havia ouvido essa frase muitas vezes no programa dominical. Foram conduzidos a um pequeno auditório, onde alguns produtores e músicos aguardavam. A audição seria gravada para avaliação posterior. Não se preocupe, tranquilizou Luiz Otávio. Cante como você cantou no shopping. Seja você mesmo. Miguel subiu ao pequeno palco, enquanto Dona Aparecida assistia da primeira fileira, segurando as mãos de Ana Paula em busca de apoio. O menino ajustou o microfone, respirou fundo e começou a cantar O Bêbado e a Equilibrista. A sala silenciou instantaneamente. Os produtores trocavam olhares impressionados, enquanto os músicos acompanhavam com admiração genuína. Quando Miguel chegou ao refrão, uma porta ao fundo do auditório se abriu silenciosamente. Um senhor de cabelos brancos e sorriso inconfundível entrou discretamente, posicionando-se nos fundos do auditório. Apenas Luiz Otávio o notou, mas não fez nenhum gesto para não interromper a apresentação. Quando Miguel terminou a música, ouviu-se uma salva de palmas. Foi então que o senhor ao fundo se manifestou, com aquela voz característica que ecoou pelo auditório. Maravilhoso! Simplesmente maravilhoso! Miguel congelou. Reconheceria aquela voz em qualquer lugar. Silvio Santos aproximou-se do palco, aplaudindo com entusiasmo. Qual é o seu nome, jovem? Miguel, senhor, gaguejou o menino, mal acreditando que estava diante de seu ídolo. Miguel, você tem um dom extraordinário, disse Silvio, subindo ao palco. De onde vem tanto talento? Da minha mãe, senhor. Ela já não está mais aqui, mas me ensinou a amar a música. Silvio Santos assentiu com compreensão. E essa senhora ali deve ser sua avó, não é? Sim, senhor. Silvio desceu do palco e aproximou-se de Dona Aparecida, que estava em lágrimas. Tomou suas mãos entre as suas. A senhora deve ser muito orgulhosa desse rapaz. Ele é minha bênção, senhor Silvio, respondeu a idosa emocionada. Sempre assistimos seu programa juntos, todos os domingos. Silvio sorriu,
com aquele seu jeito característico. Bem, talvez em breve vocês possam assistir ao Miguel na televisão. O que acha disso? O auditório explodiu em aplausos, enquanto Miguel, ainda no palco, tentava assimilar o que estava acontecendo. Seu sonho estava se tornando realidade diante de seus olhos, e o responsável por isso era justamente o homem que ele tanto admirava. Naquele momento, Miguel entendeu o verdadeiro significado da filosofia de vida de Silvio Santos. Acreditar em si mesmo, nunca desistir dos sonhos e, acima de tudo, usar o talento para levar alegria às pessoas. Era exatamente o que ele pretendia fazer dali em diante. 3 meses se passaram desde o encontro inesperado com Silvio Santos. A vida de Miguel e Dona Aparecida havia mudado drasticamente. Após a audição, o SBT ofereceu um contrato para Miguel participar de um novo programa de talentos, Estrelas do Amanhã, que seria apresentado por Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos. O cachê permitiu que eles se mudassem para um apartamento pequeno, mas confortável, no bairro do Tatuapé. Dona Aparecida finalmente tinha acesso a tratamentos médicos adequados. E Miguel havia sido matriculado em uma escola particular com bolsa de estudos integral, incluindo aulas de canto e piano. Naquela manhã de domingo, enquanto tomavam café na pequena varanda do apartamento, Miguel folheava um jornal que trazia uma reportagem sobre sua história. De moedas a milhões de visualizações, a história do menino que encantou Silvio Santos. Leu em voz alta. Vó, ainda não consigo acreditar em tudo isso. Dona Aparecida, que parecia rejuvenescida com os cuidados médicos e a nova vida, sorriu com ternura. Você merece tudo isso e muito mais, meu neto. Seu talento e seu coração puro abriram essas portas. Miguel dobrou o jornal e observou a cidade pela varanda. Dali, podia ver o horizonte de São Paulo, uma selva de prédios que antes parecia tão distante e inacessível. Sabe, vó, às vezes tenho medo de acordar e descobrir que tudo isso foi apenas um sonho. Não é sonho não, meu filho. É a recompensa da sua perseverança, respondeu a idosa, segurando a mão do neto. Como o próprio Silvio sempre dizia, a vida é uma escada, uns sobem, outros descem. O celular de Miguel tocou, interrompendo a conversa. Era um número desconhecido. Alô? Miguel? Aqui é a Patrícia Abravanel. O coração do menino acelerou ao ouvir a voz da filha de Silvio Santos. Oi, senhora Patrícia, respondeu nervoso. Miguel, estou ligando para informar que houve uma mudança de planos. Meu pai, o Silvio, ele quer que você participe do programa dele hoje, não apenas do Estrelas do Amanhã. Miguel quase deixou o celular cair. No programa do Silvio Santos, hoje? Exatamente. Um carro vai buscá-los em 1 hora. Você consegue? Sim, claro, respondeu Miguel, quase sem fôlego. Ao desligar, contou a novidade para a avó, que imediatamente começou a se agitar. Meu Deus do céu, precisamos nos arrumar. Cadê aquela camisa azul que compramos semana passada e seus sapatos novos? A hora seguinte foi de pura correria. Miguel tomou banho, vestiu sua melhor roupa, uma camisa azul clara, calça jeans e tênis novos, e ajudou a avó a se arrumar. Pontualmente, a campainha tocou. Um motorista da emissora havia chegado para buscá-los. Durante o trajeto até o SBT, Miguel tentava controlar o nervosismo, repassando mentalmente as músicas que poderia cantar. O motorista, percebendo sua ansiedade, tentou tranquilizá-lo. Não fique nervoso, garoto. O Silvio tem um jeito especial de fazer todos se sentirem à vontade. O senhor já trabalhou com ele por muito tempo? Perguntou Miguel curioso. 25 anos, respondeu o motorista com orgulho. E posso dizer que, apesar de todo o sucesso, ele continua sendo a mesma pessoa simples e generosa. Sabe o que ele sempre diz? Quem ganha e não dá, um dia pede e não tem. Miguel assentiu, absorvendo aquelas palavras de sabedoria.
Desde que seu caminho cruzara com o de Silvio Santos, ele vinha descobrindo mais sobre a filosofia de vida do apresentador, a importância do trabalho duro, da humildade, da generosidade e da família. Ao chegarem aos estúdios, foram recebidos por Patrícia Abravanel, que os conduziu até o camarim. Miguel, meu pai ficou muito impressionado com você. Ele raramente faz isso, sabe? Chamar alguém para o programa de última hora. Estou muito honrado, senhora Patrícia, respondeu Miguel, ainda tentando assimilar a dimensão daquele momento. E é um prazer conhecê-la pessoalmente, dona Aparecida, continuou Patrícia, segurando as mãos da idosa. Meu pai falou muito sobre a senhora também, sobre como criou esse jovem talento sozinha. Dona Aparecida, emocionada, mal conseguia responder. Patrícia, compreensiva, sorriu. Fiquem à vontade. O programa começa em 1 hora. Um produtor virá buscá-los quando for o momento. Quando Patrícia saiu, Miguel e a avó ficaram em silêncio por alguns segundos, tentando absorver a realidade em que estavam. Vó, disse Miguel finalmente, como a senhora acha que a mãe reagiria se estivesse aqui? Os olhos de Dona Aparecida marejaram. Ah, meu filho, ela estaria explodindo de orgulho. Sua mãe sempre acreditou em você, desde pequenino. Naquele momento, alguém bateu à porta. Era Luiz Otávio, o diretor que descobrira Miguel no shopping. Tudo bem por aqui? Nervoso, Miguel? Um pouco, admitiu o menino. É natural, mas lembre-se, você já conquistou o coração do Silvio e de todos nós. Apenas seja você mesmo lá em cima. Luiz Otávio sentou-se e explicou como seria a participação de Miguel no programa. O Silvio vai contar sua história para a plateia e depois chamar você. Vocês vão conversar um pouco e então ele pedirá para você cantar. Depois, tem uma surpresa especial. Que surpresa? Perguntou Miguel curioso. Luiz Otávio sorriu misteriosamente. Se eu contar, deixa de ser surpresa, não é mesmo? A hora passou rapidamente e logo um produtor veio buscá-los. Dona Aparecida seria acomodada na plateia, em um lugar especial na primeira fileira. Miguel foi conduzido até os bastidores do palco, onde podia ouvir o burburinho da plateia e a voz inconfundível de Silvio Santos animando o público. E hoje, meus amigos, tenho uma história especial para compartilhar com vocês, anunciou Silvio. A história de um jovem talento que começou cantando por moedas nas estações de metrô e, com sua voz extraordinária, conquistou não apenas o público, mas também o meu coração. A plateia reagiu com de curiosidade. Há alguns meses, esse rapaz estava cantando no shopping metrô Tatuapé, quando um de nossos diretores o descobriu por acaso. E quando eu ouvi sua voz... Bem, vocês vão entender por quê. Com vocês, Miguel. As cortinas se abriram e Miguel entrou no palco sob aplausos. Silvio Santos, impecável em seu tradicional terno, veio ao seu encontro com os braços abertos. Seja bem-vindo ao programa Silvio Santos, Miguel. Obrigado, senhor Silvio, respondeu Miguel com voz trêmula de emoção. Por favor, apenas Silvio, corrigiu o apresentador com seu sorriso característico. Conte para nossa plateia um pouco sobre você, Miguel. Com o incentivo de Silvio, Miguel relatou brevemente sua história. A perda da mãe, a vida com a avó na comunidade, os dias cantando por moedas, o incidente com os adolescentes, a ajuda do segurança Sebastião, a oportunidade no shopping e, finalmente, o encontro com Luiz Otávio e o próprio Silvio. A plateia ouvia em silêncio, muitos com lágrimas nos olhos. Silvio, demonstrando sua famosa sensibilidade, sabia exatamente quando intervir com uma palavra de incentivo ou uma pergunta perspicaz. Miguel, você sabe por que eu me interessei tanto pela sua história? Perguntou Silvio em determinado momento. Não, senhor, quer dizer Silvio, respondeu o menino, porque ela me lembra muito a minha própria jornada, explicou o apresentador. Eu também vim de uma família humilde. Comecei vendendo canetas e bugigangas nas ruas, usando minha voz para atrair clientes.
As dificuldades eram muitas, mas nunca desisti. Silvio fez uma pausa, olhando diretamente para Miguel. Sabe o que faz a diferença entre aqueles que realizam seus sonhos e aqueles que apenas sonham? A perseverança. Nunca desistir, mesmo quando tudo parece impossível. A plateia aplaudiu entusiasticamente. Silvio então se voltou para o público. E agora, vamos ouvir essa voz que encantou a todos nós. Miguel, o palco é seu! Miguel posicionou-se diante do microfone. A orquestra do programa começou a tocar os primeiros acordes de Como é Grande o Meu Amor por Você, a música que ele havia escolhido em homenagem à mãe e à avó. Quando Miguel começou a cantar, um silêncio reverente tomou conta do estúdio. Sua voz, agora mais trabalhada, graças às aulas que vinha recebendo, fluía com uma emoção pura e autêntica. Na primeira fileira, Dona Aparecida chorava silenciosamente, as mãos unidas em prece. Silvio Santos, ao lado do palco, observava com visível emoção. Quando Miguel alcançou o refrão, o apresentador não conteve uma lágrima que escorreu por seu rosto. Ao final da música, a plateia explodiu em aplausos, levantando-se em uma ovação. Miguel, emocionado, fez uma pequena reverência. Silvio retornou ao palco, abraçando o menino. Extraordinário, Miguel! Simplesmente extraordinário! Exclamou o apresentador. Mas temos mais uma surpresa para você hoje. Silvio fez um gesto para os bastidores e uma equipe trouxe um grande cheque simbólico. Miguel, em nome do SBT e do Instituto Silvio Santos, quero presenteá-lo com uma bolsa de estudos completa. Não apenas para música, mas para qualquer formação que você escolher no futuro. Seus estudos estão garantidos até a universidade. Miguel olhava para o cheque em choque, incapaz de formular palavras. Além disso, continuou Silvio, queremos oferecer à sua avó, Dona Aparecida, tratamento médico completo em um dos melhores hospitais de São Paulo, para que ela possa acompanhar sua trajetória com saúde e conforto. A plateia aplaudia freneticamente, enquanto Dona Aparecida era conduzida ao palco por uma assistente. Avó e neto se abraçaram, chorando de emoção. E tem mais, anunciou Silvio. Vocês estão convidados a participar do Teleton deste ano, nossa campanha beneficente para ajudar crianças com deficiência. Miguel, sua história e seu talento podem inspirar muitas pessoas a ajudarem também. Será uma honra, Silvio, respondeu Miguel, finalmente encontrando sua voz. O senhor e o SBT já fizeram tanto por nós. Agora é nossa vez de retribuir e ajudar outros. Silvio sorriu, claramente tocado pela maturidade do menino. É exatamente isso, Miguel. Como eu sempre digo, a vida só tem sentido quando ajudamos o próximo. Esta é a maior lição que aprendi em toda a minha trajetória. O programa continuou, com Miguel cantando mais 2 músicas e interagindo com outros convidados. Mas o momento mais tocante estava por vir. Perto do final do programa, Silvio convidou Miguel e Dona Aparecida para uma conversa mais pessoal. Miguel, durante esses meses em que você tem trabalhado conosco, notamos que há um assunto que sempre parece incomodá-lo. Seu pai. Miguel assentiu timidamente. Era verdade. Apesar de todas as mudanças positivas em sua vida, a ausência do pai continuava sendo uma ferida aberta. Bem, fizemos uma investigação, continuou Silvio, e descobrimos algo importante. Miguel sentiu o coração acelerar. Dona Aparecida apertou sua mão com força. Seu pai não abandonou vocês por escolha, Miguel. Ele nem sabia que você existia. Um burburinho percorreu a plateia. Miguel olhava para Silvio em choque. Roberto era músico e conheceu sua mãe durante uma temporada em que tocava em bares de São Paulo. Eles tiveram um breve relacionamento, mas ele precisou voltar para Minas Gerais, sua terra natal. Sua mãe descobriu a gravidez depois que ele já havia partido e nunca conseguiu localizá-lo novamente. Como o senhor descobriu isso? Perguntou Miguel com a voz embargada. Temos uma equipe de pesquisa muito eficiente.
respondeu Silvio com um sorriso gentil. E seu pai Roberto está aqui hoje. A plateia reagiu com espanto. Das coxias surgiu um homem de aproximadamente 45 anos, cabelos grisalhos e o mesmo sorriso tímido de Miguel. Ele caminhava hesitante, visivelmente nervoso. Pai? Sussurrou Miguel, incapaz de se mover. Roberto aproximou-se lentamente, os olhos marejados fixos no filho que nunca soubera existir. Miguel, me perdoe por não ter estado lá para você e sua mãe. Eu não sabia. Miguel permaneceu imóvel por alguns segundos, absorvendo a realidade daquele momento. Então, num impulso, correu para os braços do pai. Os dois se abraçaram fortemente, enquanto a plateia aplaudia emocionada. Dona Aparecida juntou-se ao abraço, chorando abertamente. Roberto, depois de tantos anos... Dona Aparecida, respondeu o homem, segurando as mãos da idosa. A senhora fez um trabalho incrível criando esse menino. Nunca poderei agradecer o suficiente. Silvio Santos observava a cena com visível emoção. Quando a família finalmente se acalmou, ele se aproximou. Roberto está voltando para São Paulo permanentemente. Ele é músico profissional e vai trabalhar em nossa orquestra. Assim, poderá estar perto de Miguel e Dona Aparecida, recuperando o tempo perdido. Miguel mal podia acreditar. Em questão de meses, sua vida havia se transformado completamente. De um menino abandonado cantando por moedas, ele agora tinha uma carreira promissora, educação garantida, a saúde da avó assegurada e, o mais surpreendente, havia encontrado o pai que nunca conhecera. Silvio, disse Miguel com a voz embargada. Como posso agradecer por tudo isso? O apresentador sorriu com aquela expressão paternal que o tornara tão querido por gerações de brasileiros. Miguel, sabe como você pode me agradecer? Sendo sempre esse menino humilde e talentoso, não importa o quão longe você chegue. E mais importante, quando estiver em posição de ajudar alguém, não hesite em estender a mão, assim como estendemos a nossa para você. Silvio então se virou para a câmera, com seu tradicional microfone dourado. E assim concluímos mais um programa, meus amigos, com uma história que nos lembra que, apesar das dificuldades, nunca devemos desistir dos nossos sonhos. Como sempre digo, a vida é feita de altos e baixos. O importante é nunca ficar embaixo por muito tempo. A plateia aplaudiu de pé, enquanto Miguel, seu pai e Dona Aparecida permaneciam no centro do palco, unidos em um abraço que representava não apenas o reencontro de uma família, mas a concretização de um sonho que começara nas ruas de São Paulo, com um menino abandonado cantando por moedas. Nos meses que se seguiram, a carreira de Miguel decolou. Ele lançou seu primeiro EP, com 6 músicas, produzido pelo SBT. A faixa título, Moedas e Sonhos, uma composição do próprio Miguel com a ajuda do pai, narrava sua jornada e se tornou um hit nas rádios de todo o Brasil. Sua participação no Teleton foi um dos momentos mais emocionantes da campanha, ajudando a arrecadar milhões para a AACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente. Miguel fez questão de visitar pessoalmente as crianças atendidas pela instituição, cantando para elas e compartilhando sua história de superação. Dona Aparecida, após tratamentos intensivos, recuperou grande parte de sua mobilidade. Agora, morava confortavelmente com Miguel e Roberto, que haviam se mudado para um apartamento maior, ainda no Tatuapé. O pai, cumprindo a promessa, trabalhava na orquestra do SBT e dava aulas de música em um projeto social na comunidade de Heliópolis, onde eles haviam morado. Em uma tarde de domingo, quase um ano após sua primeira aparição no programa de Silvio Santos, Miguel recebeu um convite especial. O apresentador queria vê-lo em sua casa. Acompanhado pelo pai, Miguel dirigiu-se ao Morumbi, onde ficava a mansão de Silvio. Foram recebidos com carinho pelo apresentador, que mesmo aos 93 anos, mantinha o entusiasmo e a energia que o caracterizavam.
Miguel, meu jovem, que bom ver você, saudou Silvio, conduzindo-os até o jardim, onde uma mesa com café e bolos estava preparada. E Roberto, como vai a orquestra? Muito bem, Silvio. Estamos preparando um especial de Natal incrível, respondeu o músico. Durante o lanche, conversaram sobre os projetos futuros de Miguel, suas aulas e sua adaptação à nova vida. Foi então que Silvio revelou o motivo do convite. Miguel, chamei você aqui porque tenho algo importante para compartilhar. Como você sabe, estou me afastando gradualmente das atividades na emissora. A idade chega para todos nós. Miguel assentiu, sentindo uma pontada de tristeza. Silvio Santos era uma instituição nacional, e a ideia de vê-lo se afastar dos palcos era melancólica. Mas a vida continua, prosseguiu Silvio. E o que construí ao longo de décadas deve seguir inspirando pessoas. Por isso, estamos criando o Prêmio Silvio Santos para Jovens Talentos. E gostaria que você fosse o primeiro embaixador. Miguel arregalou os olhos, surpreso e honrado. O prêmio identificará jovens talentosos de comunidades carentes em todo o Brasil, oferecendo a eles oportunidades semelhantes às que você recebeu: educação, apoio profissional e uma plataforma para mostrar seu talento. Silvio, seria uma honra imensa, respondeu Miguel emocionado, poder retribuir tudo o que recebi, ajudando outros jovens como eu. Excelente! Silvio bateu palmas entusiasmado. Sabia que poderia contar com você. Ao final da visita, quando já estavam se despedindo, Silvio chamou Miguel para um canto mais reservado. Miguel, há algo que gostaria de lhe dizer em particular. Algo que aprendi ao longo da minha vida e que sempre tentei aplicar. O menino ouvia atentamente, absorvendo cada palavra daquele homem que havia transformado não apenas a televisão brasileira, mas também sua própria vida. O verdadeiro sucesso não se mede pelo dinheiro ou pela fama, mas pelo impacto positivo que causamos na vida das pessoas. Muitos acham que construí um império, mas o que realmente construí foram pontes. Pontes que conectam sonhos a oportunidades, talentos a possibilidades. Silvio colocou a mão no ombro de Miguel, olhando-o nos olhos. Você, Miguel, é uma dessas pontes agora. Sua história inspirará muitos outros a não desistirem dos seus sonhos, não importa quão difícil o caminho pareça. Lembre-se sempre, um dia de cada vez, um sonho de cada vez, uma realização de cada vez. Miguel sentiu o peso e a honra daquelas palavras. Ao deixar a mansão de Silvio Santos, ele carregava consigo não apenas a responsabilidade de ser o embaixador de um importante projeto social, mas também o legado de um homem que, vindo de origens humildes como as suas, havia transformado o Brasil com seu trabalho, sua perseverança e, acima de tudo, sua humanidade. E assim, o menino que um dia cantara por moedas, agora cantava para milhões, não apenas com sua voz, mas com seu exemplo de superação, amor e gratidão. A filosofia de vida de Silvio Santos, trabalho duro, humildade, generosidade e fé no potencial humano, estava agora impressa em seu coração, guiando seus passos para um futuro brilhante que um dia parecera impossível. O ciclo se completava. De moedas a milhões, de abandono a acolhimento, de desesperança a propósito. E a cada apresentação, a cada entrevista, a cada encontro com um fã, Miguel fazia questão de lembrar onde tudo começou e quem havia estendido a mão quando mais precisava. Não apenas Silvio Santos, mas todos aqueles que de alguma forma acreditaram no menino que cantava por moedas nas estações de metrô de São Paulo. Porque, como Silvio sempre dizia, a vida só tem sentido quando ajudamos o próximo. E essa era, talvez, a maior lição que Miguel havia aprendido em sua extraordinária jornada. Amigos, se esta história tocou seu coração como tocou o meu, deixe seu like e se inscreva no canal. Conte nos comentários qual foi o momento que mais te emocionou. Você também sente saudades do Silvio Santos alegrando nossos domingos? Se você pudesse dizer algo para esse menino Miguel, o que seria?
Quem sabe, assim como o Silvio, todos nós podemos estender a mão a alguém que precisa. Compartilhe suas memórias do nosso querido apresentador. O Brasil inteiro sente falta daquele maravilhoso que só ele sabia dizer. Sua história também importa para nós.